essa frase de Platão, filósofo e matemático da Grécia Antiga: a necessidade é a mãe da inovação. Pois agora, passados mais de 2.300 anos, a frase de Platão resume bem a atualidade. A necessidade de enfrentamento da pandemia da Covid-19 gerou uma grande aceleração no processo de transformação tecnológica e está criando um promissor mercado de trabalho, que pode abrir até 100 mil vagas de emprego por ano. Só tem um problema: falta gente preparada para trabalhar com inovação tecnológica. Olá, eu sou Sheila Damorim e esta é a nova edição do X na Questão, uma produção da SHS Comunicação para debater os assuntos que mexem com a vida de cada um de nós. E o tema hoje é: ensinar para inovar ou inovar para ensinar? Para ajudar na busca de solução para essa falta de mão de obra qualificada que atrasa o crescimento das empresas e mantém altos índices de desemprego, participam deste X na Questão Wellington Vitorino, o primeiro brasileiro negro a ingressar no MIT, a prestigiada Universidade de Tecnologia de Massachusetts, e Edivar Pera Júnior, gestor do Upskill Valley, um projeto de capacitação tecnológica executado em parceria do Parque Tecnológico de São José dos Campos com o núcleo Softex de Campinas. Wellington, muito obrigada pela sua participação. Já eu vou pedir para você contar aqui um pouquinho da sua história e falar desse instituto que você criou, que a gente viu aqui, para a formação de liderança, uma bela iniciativa. Antes disso, eu vou dar aqui uma informação. Um estudo da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação aponta que até 2024, o setor de TI vai gerar mais de 400 mil vagas. Isso dá mais de 100 mil vagas por ano. Tem lettering aí para a gente ressaltar: mais de 100 mil vagas por ano. Quer dizer, uma enormidade, uma quantidade enorme de oportunidades. Edivar, então deixa eu começar aqui com o Edivar. A quantidade de profissionais que procura o upskill é proporcional a essa expectativa de geração de emprego? Ou seja, quantos alunos vocês vão capacitar, né? Bom dia a você, bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar com vocês. A ideia do Upskill, na verdade, o Upskill Valley é um capítulo de um projeto maior que engloba várias iniciativas em vários lugares. A gente tem uma iniciativa em Goiás, que é o GoTech, a gente tem uma iniciativa no Paraná, que é o TechDev, a iniciativa sede, que é em Campinas. Estamos agora indo para Marília, Ribeirão Preto e Jundiaí. Então, é um conjunto de iniciativas que a gente chama Upskill, e dentro do Upskill a gente tem vários capítulos. O Upskill Valley é um desses capítulos. A ideia, nós não temos um limite para a quantidade de vagas. Nós estamos preparados para receber toda a quantidade de profissionais que estiver interessado em migrar para a área de tecnologia ou então em melhorar o seu portfólio de conhecimento e procurar ascender, se ele já está na área de tecnologia, ele escalar novos degraus na área. É tudo então, online? É tudo online, Edivar? Só te interrompendo um pouquinho. É tudo online ou é aula presencial também? Quando nós montamos o projeto foi em 2020, logo antes da pandemia. Era 20% presencial e 80% online. Hoje está tudo online, então 100% online. Opa, e como é que está a procura, o Edivar? Hoje nós temos 19 mil, passamos de 19 mil alunos. O projeto ele tem uma característica interessante. Nós olhamos para as demandas das empresas e, a partir das demandas das empresas, nós elaboramos ou nós divulgamos as vagas e montamos trilhas, jornadas de conhecimento para as pessoas se prepararem para isso. Então, de um lado, a gente tem as empresas e do outro os alunos. Hoje com 19 mil e a gente espera crescer.
Eu vou voltar já com essa questão de trilha. Antes eu quero chamar o Wellington, mas eu já volto com você. Wellington, tudo bom? Bom, parabéns primeiro, né, Wellington, pela sua conquista aí, a vaga no MIT, por todas as suas vitórias que a gente já viu aqui, a produção já levantou, são várias, né? E eu queria que você começasse, Wellington, na verdade, falando um pouquinho desse instituto que você criou, que é para treinar pessoas e formar líderes, quer dizer, uma necessidade tão urgente hoje do mercado de trabalho, não? Bacana. Bom dia a todo o pessoal que tá nos assistindo. Super bacana, obrigado pelo convite. Parabéns, Edivar, pelo trabalho. Não conhecia, mas já estou achando incrível, pois quero conhecer um pouquinho melhor. Eu criei um instituto há mais ou menos 3, 4 anos atrás e um programa que deu origem a esse instituto em 5 anos atrás, né? Semana que vem a gente faz 5 anos. Chama ProLíder, que é hoje o maior programa de formação de liderança jovens do país. Os jovens, ele é meio aberto para a gente, né? Porque a gente seleciona pessoas de 35 anos, mas também, se não contar de jovens, nós somos o maior programa de formação de liderança do país. Só que a gente acredita muito que é super importante selecionar, formar e desenvolver as futuras lideranças do Brasil para 2 áreas, né? Para o meio político/público e para o meio empreendedor, com foco em transformação de áreas como educação, saúde, infraestrutura, sustentabilidade, inovação e tecnologia, principalmente. Então, a gente tem um programa que é quase como se fosse uma pós-graduação, um pouco menor, né? Umas 220 horas, que a gente tem como essência diversidade, raça, gênero, classe, ideologia, orientação sexual. Então, na turma tem preto, pobre, rico, branco. Então, enfim, tem muita diversidade e representatividade dos estados. Que a gente tem aí, por ano, a gente seleciona, esse ano deve ir para uns 70 selecionados, e a gente tem por volta de 10 mil inscritos, né? Esse ano a gente tem uma meta aí de quase 11.500 inscritos, para selecionar uns 60, 70, talvez um pouco mais de pessoas. Então esse é o coração do Instituto, né? O Instituto forte, embaixo o programa ProLíder, só que a gente sentiu uma necessidade muito grande de gerar mais impacto, né? E a gente criou um pocket desse programa que chega em muitos estados, né? Chegava presencialmente, e que lá atrás, quando não era online, a gente conseguia fazer ele por volta de quase uns 1.500, e esse ano online a gente vai fazer por volta nesse pocket de umas 3.000 pessoas. E por isso eu acabei conhecendo boa parte do Brasil inteiro, né? Todos os estados sul, sudeste, Amazonas, Pará, enfim, diversos estados, conseguindo plantar essa semente nos estados de que a gente é possível formar novas lideranças e que essas pessoas, que esses talentos sejam multiplicadores de impacto. Então a gente tem prefeito eleito, vereadores eleitos que foram formados pela gente, empreendedores bem-sucedidos, outras pessoas em posições bacanas. Você falou de mim, eu estou indo para o MIT, né, para fazer um MBA lá, mas tem 2 pessoas nossas, por exemplo, estão indo para Harvard, que foram formados pela gente para Harvard Kennedy School para fazer mestrado em políticas públicas, né, que é o Master Public Policy, o MPP. Então a gente tem ali pessoas se destacando no meio acadêmico, no meio empreendedor, ganhando prêmios internacionais, e também no meio político, e multiplicando o impacto, né? Levando isso para mais pessoas, que é o mais importante, que não pensando só no individual. Então, eu quero pegar esse ponto que você falou, da questão até da extensão do curso, e botar com o Edivar, acho que dá para botar o Edivar aqui também, que falou das trilhas, para ver um ponto agora aqui com vocês, que é a questão do tempo, o prazo, a duração desses cursos, né? O Wellington falou aqui 200 horas, o Edivar falou aqui das trilhas, cada vez mais, a gente está vendo que essas especializações, esses treinamentos, eles estão encurtando no tempo, né? E as pessoas que chegam para fazer, é suficiente, elas já vêm com uma bagagem suficiente para aproveitar esses cursos mais, vamos dizer assim, comprimidos no tempo, aproveitar o máximo possível e, de fato, formá-las? Bom, no nosso caso, a gente objetiva trabalhar a complementação da formação do ensino regular.
e a gente atende as vagas das empresas, então nós temos todos os tipos de vaga, desde um programador mais sênior até um jovem que vai fazer teste de software. Por que isso? Porque a gente busca uma pluralidade, a gente procura que o nosso público seja o mais plural possível. Então, desde o jovem que está em situação de vulnerabilidade social, até o profissional de TI, que hoje é desenvolvedor pleno e quer se tornar desenvolvedor sênior, ou um advogado, um engenheiro que trabalha em outra área e queira vir para a área de TI aproveitando as vagas. Com isso, a duração é variável. Depende do que ele objetiva e qual o conhecimento que ele traz. Ele pode trazer praticamente conhecimento nenhum e ele vai levar um tempo maior para adquirir conhecimento, ou ele já pode ter um skill prévio e ele quer aprimorar o portfólio de conhecimento. Aí o tempo vai ser mais curto. Além disso, a dedicação dele é importante. Como as aulas são online, tem alunos nossos que estão, a gente olha, é muito interessante isso, tem aluno que de sábado de madrugada está lá, estudando, a gente consegue ver. Em compensação, outros entram 1, 2 vezes por semana. Então, a dedicação do aluno também é diferente. E isso impacta no tempo de formação. Ok. Wellington. Que, como a gente começou ali com o ProLíder, né, um programa que visa, no futuro, a gente ter ministro, grandes pessoas do meio executivo, legislativo, grandes empreendedores, tinha-se uma necessidade de ter uma formação um pouco mais extensa. Embora são mais de 220 horas condensadas em 7 meses, né? Então é um nível de intensidade muito forte. Para algumas pessoas elas têm que se esforçar até muito, porque é uma pessoa saindo do Amazonas, quando era presencialmente, que pegava o voo 3h10 da manhã e chegava em Guarulhos 7h30, mais ou menos. E aí depois tinha que vir para a Vila Olímpia, a gente segurava para começar pelo coffee break, né, ali, até as pessoas chegarem. Então tinha ali tem-se uma necessidade, porque eu concordo muito com o que o Edvar falou em relação a ter algumas coisas que são, se a pessoa tem um conhecimento mais rápidas, mas algumas outras coisas necessita de um desenvolvimento um pouco maior. E no nosso caso, a gente acredita que um talento nosso tem que ser a capacidade de desenvolver empreendimentos para impactar milhares, quiçá milhões de pessoas, sabe? Então não posso chegar e dar um final de semana. Não sou contra, mas eu sou crítico a uma empresa fazer uma ação pontual de um final de semana num local e depois ela ir embora. É bacana, fica bonito na foto, dá para postar no Instagram e no Facebook lá e tal, mas não cria base nesse sentido, até porque leva tempo. Tem um jovem que não vai dar trabalho, que 3 horas da manhã, de madrugada no sábado, vai entrar e vai estudar porque está muito motivado, e tem também o jovem, assim como qualquer outra pessoa, que vai entrar 1, 2 vezes ou que não vai entrar e que aí vai ter que perguntar, tentar entender por que essa pessoa não está entrando. Então, no nosso caso, a gente apostou nisso, mas entendendo da necessidade que precisava chegar em mais pessoas, criamos o Pocket, né? Que às vezes acontece, a gente tem Pocket de horas, 4 horas, tem Pocket de 1 dia, 2 dias, 3 dias, mais ou menos nesse sentido, né? Dependendo do modelo, a gente aplica dessa forma. Então, eu acredito muito nisso, e hoje a gente faz um trabalho forte dentro das empresas também, porque as empresas começaram a se interessar pelo jeito que nós formávamos lideranças. Então, embora nós somos uma instituição sem fins lucrativos, as empresas começaram a se interessar, então a gente já fez projeto desde o McDonald's, estamos fazendo agora com a Kraft Heinz, com o Sescom Barrier, com grandes empresas nesse sentido, vendendo a nossa metodologia, a nossa tecnologia para ajudar a formar aqueles que já estão dentro. Isso, esse é um ponto importante, porque vocês dois trabalham muito claramente, criando aí uma bolsa de pessoas, de mão de obra preparada para este novo mundo, para essa evolução que já está chegando, para esse futuro que já é hoje, né? A gente não está mais falando tecnologia é o futuro, a tecnologia já é hoje, já estamos vivendo. Mas, e aí eu vou perguntar esse ponto que o Wellington falou. E as empresas com os líderes já instalados, porque isso hoje também é um ponto muito importante para o desenvolvimento das empresas, e até muitas vezes, em muitos casos, a gente aqui na SHS, a gente trabalha bastante com formação de liderança, com treinamento dentro das empresas, e a gente vê a necessidade dos líderes, até
choque de gerações que a gente convive hoje no mercado de trabalho com diferentes gerações, com diferentes perspectivas de vida. Eu costumo sempre enfatizar isso, toda palestra que a gente faz, que a gente leva para dentro das empresas, o fato de que hoje a gente tem blocos de gerações, vivemos um momento único em que esses blocos de gerações estão coabitando ali os espaços físicos das empresas. Daqui a pouco, eu falo, o bloco da geração 40 a mais, as gerações 40 a mais, elas vão sair do mercado de trabalho e vai ficar no mercado gerações que têm uma similaridade, ela não tem tanta disruptura entre uma geração e outra, né? Então, como é que vocês veem a necessidade de formar também quem está dentro das empresas? Foi um ponto importante que o Wellington tocou aí. Tá. No nosso caso, a gente partiu primeiro de um conceito pedagógico diferente. Muita gente chama isso de pedagogia hacker, educação aberta, em que os jovens estão mais acostumados com esse conceito, que cada hora, a cada momento do processo de aprendizagem, alguém toma o protagonismo. Então, hoje eu sou aluno, mas de repente eu sei mais de Python e eu levanto, eu crio um vídeo e publico esse vídeo e o resto das pessoas ouvem esse vídeo, assistem ele e aprendem com isso. Então, esse conceito a gente já trouxe de início, porque a gente sabe dessa transição de gerações que estão acontecendo. Mais do que isso, nós procuramos trazer, dentro das empresas, nós procuramos trazer o pessoal que trabalha nos RHs para fazer todo o acompanhamento. Nós fizemos uma plataforma toda gamificada, com o conceito de gamificação, em que os RHs entram e acompanham o processo de ensino-aprendizagem de cada um dos alunos e podem interagir com os alunos também, justamente para acomodar esse ponto e para preparar essa mudança de lideranças. E, por último, nós trabalhamos não só aspecto técnico, mas também comportamental, que a gente chama de soft skills. A gente aborda nos cursos tanto hard skill quanto soft skills, porque uma das queixas grandes das empresas é que as pessoas não vêm preparadas para um ambiente empresarial. Então, o cuidado em trabalhar soft skill é muito grande também. Nós nunca deixamos um aluno fazer uma trilha, uma jornada de aprendizado só técnico. Sempre ele tem que passar por algum processo de soft skill junto. Importante isso, Wellington. O grande erro, a questão técnica, né? Ela é super importante, mas vamos ser sinceros, por melhor o curso que seja, na prática, não. Você consegue, ele vai conseguir pegar a teoria ali, sim, a parte técnica ajuda ele a criar uma estrutura mental, ele entender como é que funciona o processo de maneira geral, mas na prática ele vai pegar questões relacionadas a soft skills, comportamentais e tudo mais. Isso, naturalmente, na nossa sociedade, a gente não está inserido dentro das escolas, e muitas famílias também, algumas coisas nesse sentido, também por serem desestruturadas, também não conseguem, né, proporcionar isso. E eu, às vezes, vejo até famílias abastadas que não conseguiram, sabe, ajudar nesse desenvolvimento. Então, achei incrível, só fazendo um complemento aí nesse sentido. E aí a gente mistura questões do ser humano, né? Assim, a gente está falando de soft skills, então a gente está falando de adaptabilidade, nossa capacidade, com a cultura empresarial que também ainda está moldada em conceitos antigos, né? E as empresas estão tentando agora num processo de transformação cultural também, né? Levar esses soft skills para dentro das empresas, para a cultura das empresas. Mas tem um dado importante que eu queria colocar aqui, dividir com vocês dois, que a gente colocou aqui essa questão de tamanho do Brasil, a diferença entre as regiões, né? Há uma expectativa de que, em curto prazo, o investimento em TI alcance aí os 90 bi por ano, né? Então, a gente queria ver um pouco de qual que é esse impacto que um investimento dessa magnitude vai produzir no mercado de trabalho, né? E aí eu vou pedir para vocês olharem aqui com a gente montou um mapinha, o pessoal da produção aqui montou um mapinha para a gente mostrar do que a gente já está sendo chamado aí do Vale do Silício brasileiro, né? Olha aí o mapinha, que são várias localidades, grandes centros de tecnologia em quase todas as regiões do Brasil, mas é claro que há alguns estados com uma concentração, né? Tem a aglomeração urbana de Piracicaba, o Parque Tecnológico de São José dos Campos, o Parque Tecnológico do Rio de Janeiro, está mostrando aí nesse destaque, o Porto Digital instalado em Recife,
a região metropolitana de Campinas mesmo, que a gente está colocando aqui, o núcleo de São Carlos, em São Paulo, e San Pedro Valley, em Belo Horizonte, e tem também a Tecnopuc em Porto Alegre, né? E o Vale da Eletrônica também em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Então, a questão que a gente vê é a seguinte: a gente tá havendo uma distribuição geográfica também aí desse treinamento para a mão de obra atender e estar presente, fortalecendo essas pessoas em todas as regiões? Ou tem alguém concentrando mais o investimento? Para a gente ver se o investimento está indo para as regiões que a gente está treinando, está tendo essas iniciativas e oportunidades para se capacitar a mão de obra. TI cada vez mais é transversal. Eu costumo dar um exemplo que a gente tem no nosso portfólio de empresas apoiadoras. A gente tem uma transportadora, que ela tem mais de 45 pessoas na área de TI. Só que o negócio dela é transporte de carga. E assim na área de comércio, toda aquela parte todas as empresas que trabalham fazendo vendas pela internet, seja de alimentos, seja de roupa, seja do que for, os marketplaces estão cada vez mais populares. As empresas têm que estar nos marketplaces. Então, TI é transversal, primeiro ponto. Então, estamos em todos os setores da economia. A injeção de recursos na área de TI vem disso. Cada vez mais vai ser mais demandada e mais necessária para girar a economia. Tá? E essa distribuição nacional, ela acontece, mas ela tem um fator importante que é ligado a tipo de necessidade. Regiões como Campinas, como lá na Tecnopuc, como no Porto Digital, exige uma mão de obra de uma qualificação de senioridade, de conhecimento técnico mais apurado. Outras regiões nem tanto. Agora, com a internet, todo mundo trabalhando em home office, acabaram as fronteiras geográficas. Então, as pessoas podem estar onde estiverem e a gente consegue. Hoje as empresas contratam pessoas em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Tem empresa brasileira contratando gente fora do país e tem empresa canadense, empresa portuguesa, empresa australiana contratando profissionais aqui no Brasil. Tá? Então, acabaram-se as fronteiras geográficas. Ainda não acabou totalmente, mas nós estamos indo muito nesse caminho. Tá? Não sei se o Wellington quer complementar. Eu já vejo, quando eu analiso lá fora, né? Tem duas combinações aí. Você tem um centro acadêmico de estudo de referência, então quando você pega Campinas, São Carlos e por aí vai, né? Acho que o Parque Tecnológico, eu sou do Rio, né? Mas moro em São Paulo, enfim, já há quase 5 anos. Mas acho que o Parque Tecnológico que está falando do Rio deve ser o da UFRJ, até onde eu sei. Então, assim, precisa ter a universidade, precisa ter a academia, por isso que é importante, de forma governamental, estratégica, investir na educação, principalmente de base, e também educação também ali, nesse sentido de investimento em ciência, tecnologia nas universidades. Nem preciso falar do quanto a gente sofreu aí na pandemia, e graças a Deus a gente tinha o Butantan em São Paulo e a Fiocruz no Rio e alguns outros centros também de referência, né, nesse sentido. E por ter isso, as empresas, por terem essa necessidade que você falou, de mão de obra qualificada, elas vão se instalando ao redor e aí vai montando esse vale, né, esse espaço ali propício para esse desenvolvimento, que foi o que aconteceu no Vale do Silício, foi o que aconteceu em Israel, em Singapura também está acontecendo. Então precisa ter ali uma estrutura acadêmica forte, com investimento, com foco em inovação e tecnologia, com foco realmente em outras áreas também que são importantes, para que com isso as empresas vão ter interesse. Então você pega lugares que de repente a gente olharia e falaria: nossa, esse lugar assim faz parte do interior, mas por que ele se tornou um interior tão bem desenvolvido? Porque ao redor as empresas foram se instalando, porque sabia que ali
estava essa mão de obra que elas necessitavam. E eu, particularmente, acredito muito no modelo, quando a gente pensa em um projeto para a nação, né, um projeto de país, onde que nós conseguimos olhar esse mapa e que nós conseguimos olhar o seguinte: esses lugares aqui, espaçados, porque o Brasil é um país, vamos colocar assim, continental, né? São lugares que têm um investimento muito forte em tecnologia, em inovação e por aí vai. Esses lugares aqui têm um foco muito forte na questão do agronegócio. Esses outros lugares aqui têm um foco muito forte na questão ambiental, a gente consegue produção de bons cosméticos, bons produtos nesse sentido. Então eu vejo muito que foi o que os Estados Unidos conseguiu fazer, né? Esse lado aqui envolve muito a questão do petróleo e tal. Então você consegue olhar ali, desde Detroit até Nova York, a Miami, a Califórnia, você pluralizou a economia, né? Criou uma diversificação da economia inteligente, sabe? Porque tem gente que não vai querer seguir para a área tecnológica, tem gente que não vai querer seguir para isso. Só que o grande problema do Brasil é que às vezes na largada a gente não dá oportunidade, às vezes não, quase sempre, das pessoas escolherem qual caminho que elas querem seguir, sabe? Eu não tenho nenhum problema de uma pessoa querer trabalhar. Meu pai é padeiro e eu tenho muito orgulho. Eu cresci com dinheiro de pão francês, né, e tal. Aí depois eu comecei a me bancar e tal, e eu empreendi quando pequeno nessa questão dos doces, criei uma pequena fábrica e tal. Não tem nenhum problema se uma pessoa quiser ser professor, médico, padeiro e tal. Só que a gente não pode definir e falar assim, essa região aqui, uma região mais subúrbio periférica, e não dá acesso para essas pessoas. A gente acha que tem que conseguir, como o Brasil, ter a capacidade de cada um decidir. Se eu quero ser padeiro, porque eu tenho vocação de ser padeiro, eu vou ser padeiro. Se eu quero ser médico, eu vou ser médico. Só que no Brasil, infelizmente, a gente não consegue fazer isso. E quando a gente pega um recorte para fechar do norte de Minas para cima, é outro Brasil. Nos últimos 4 anos, nos estados Rio e São Paulo, eu faço, enfim, 2 vezes por semana, vou e volto e tal, então de 15 dias, aproveito e visito a família também no Rio, além de fazer reuniões e tal. Foi o Amazonas. Eu fico impressionado com a região norte, eu fico impressionado, conheço o Pará. Esse ano, antes de ir para fora, minha agenda tá mega atolada, assim, mas vou ficar lá uns 5, 6 dias ali. Vou para Manaus, depois vou conhecer Roraima, de repente vou conseguir ir rapidinho no Pará, talvez vou ter que estender um pouquinho mais a quantidade de dias, porque eu fico impressionado, que é outro Brasil, embora lá a gente tenha lá em Manaus um desenvolvimento tecnológico, que as empresas se juntaram, né, e criaram ali a Zona Franca, que hoje já não é mais tanto a Zona Franca quanto era antes e tal, então tinha empresas ali tecnológicas envolvidas, mas é outro Brasil, então a gente tem que trabalhar muito para conseguir gerar oportunidades na largada de cada talento nosso conseguir escolher qual caminho eles querem seguir. Então, esse é um ponto importante, né, Wellington Edivar? E você aí que acompanha também o X na questão, porque olha só, nossa produção levantou um dado, levantamento feito pelo LinkedIn, mostra que no ano passado, em 2020, 9 das 15 profissões emergentes no Brasil estavam ligadas diretamente à tecnologia da informação. E aí eu pergunto para vocês dois, estão aqui comigo no estúdio, Edivar e Wellington, quais os setores que hoje estão mais se destacando em inovação tecnológica e onde as empresas estão indo mais buscar profissionais? Eu vou primeiro citar um paradoxo interessante. Se você olhar para a garotada, para os jovens, todos eles gostam de games, gostam muito de games. Joguinho é uma coisa que está muito disseminada. Agora, se você perguntar para os jovens se eles gostam de matemática, se eles gostam de ciências exatas, pouquíssimos dirão que gostam. Então, esse é um paradoxo, porque para fazer os games, ou para seguir a lógica dos games, você tem que ter um conhecimento lógico. Então, eles deveriam, em tese, deveriam trabalhar essa questão, deveriam ser mais afetos com as tecnologias na área de matemática, com as tecnologias exatas. Isso não acontece. Isso é o que o Wellington comentou, a gente precisa
incentivar os jovens a ir para essas carreiras. Então, esse é o primeiro passo. Falta mão de obra também por causa disso. E a gente tem na plataforma um começo, que é uma formação bem básica para jovens carentes, para começar a trabalhar, e também para jovens que estão nos primeiros níveis, ensino médio, coisas desse tipo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, indo na questão que você colocou, não existe... em alguns centros onde existe uma concentração de empresas de alta tecnologia, a área de inteligência artificial está cada vez mais se destacando. Mas se você pegar a grande massa do país, como eu disse, pela tecnologia ser transversal, a gente tem oportunidade em todas as áreas. Não é preciso ser um cientista de dados para ingressar na área de tecnologia. O cientista de dados é o ponto alto de uma carreira, mas ela começa na base. Então, existem demandas em áreas muito específicas, mas, no geral, a demanda está disseminada. Tem oportunidade para todo mundo. Obrigada, Edivar. Wellington? Concordo com o Edivar. Mas a área que mais está conseguindo passar a rede, assim, no bom sentido, né? Passar a rede e conseguir atrair, né, muita gente, né? Sem sombra de dúvida, é a área dos bancos. Áreas dos bancos. Eu sei que ainda é um número limitado ainda comparado ao potencial que a gente tem, mas banco consegue pagar bem. Hoje, essa questão das fintechs, de maneira geral, está muito em alta no Brasil, nesse sentido, muito investimento, então vai desde Nubank de um lado ao Neon do outro, Banco Inter de um lado, aí você pega, sei lá, e eu falo bancos e todas as instituições que estão ao redor dos bancos nesse sentido, que são as fintechs, que fazem parte também, bancos digitais, as adquirentes, então a Justa Pagamentos está atraindo muita gente, a Stone está atraindo muita gente, Creditas, a XP, enfim, Incrível está atraindo muita gente. Então, sem sombra de dúvidas, nesse momento, ganha essa corrida aí quem consegue ter mais recursos e conseguindo demonstrar, sem sombra de dúvidas, oportunidades de desenvolvimento. Mas para manter não é tão simples. E aí volta rapidinho naquela pergunta lá anterior, que aí houve uma necessidade da gente começar a formar as lideranças que estão internas, porque uma pessoa entra numa empresa pelo propósito e ela sai pela liderança. Normalmente é isso. Quando uma pessoa é muito boa e ela tem opção de escolha, ou então ela tem ali uma noção boa do que ela quer realmente, ela entra pelo propósito da empresa, só que ela sai pela liderança. Então, se as lideranças não estiverem preparadas para trabalhar com questões relacionadas à diversidade, às questões intergeracionais, né, diferenças ali de gerações, de ter um entendimento claro ali que hoje ser líder não é simplesmente jogar um desafio e deixar o cara correr atrás ou a moça correr atrás e por aí vai. Você tem que ter um acompanhamento ali de maneira mais diligente, mais inteligente. Então, é super importante que todo mundo que queira entrar investindo nessa área entenda que vai ter aí uma briga de talentos, né? Eu costumo falar que antes as pessoas às vezes me ligavam lá atrás, nossa, você tem alguém para indicar e tal, às vezes vice-presidente de empresa, pessoas que apoiam o instituto, ou que compram algum serviço, tem alguém aí bacana e tal. Não estou falando nem que participou do programa, estou falando que apareceu no processo seletivo de vocês e não foi aprovado e que não quer empreender e tal. Então hoje a gente tem aí uma guerra dos talentos com diversidade e principalmente também quando a gente botar diversidade e nessa questão tecnológica. E aí os bancos estão ganhando nesse sentido, estão na dianteira. Pode claro. Só um complemento. Pensando em áreas de economia, eu pensei em áreas de conhecimento. Pensando em áreas de economia, concordo com o Wellington e eu vou acrescentar agro e educação. EduTech e Agritech são duas áreas em que tem uma demanda tremenda,
tá? E que estão nascentes. Então, são também muito importantes e tem que estar sempre no radar. Eu ia falar assim, tem as Construtec também, né? Assim, as fintechs, claramente, o Wellington colocou aqui, mas claramente é um setor que está passando por uma disrupção regulatória, até induzida muita coisa pelo órgão regulador. A gente viu aí o Banco Central com o lançamento do Pix, né? Essa semana aí a gente está lançando o pagamento via WhatsApp, quer dizer, e é uma parceria de empresa brasileira com uma empresa estrangeira que me fez puxar aqui uma pergunta para vocês dois. Nessa intercâmbio de talentos, né, de mão de obra, domínio de língua estrangeira é um problema para a mão de obra brasileira? Porque, assim, o Wellington colocou, hoje em dia não tem mais fronteira, o Edivar também pode contratar mão de obra fora, ou assim como uma empresa estrangeira pode contratar mão de obra brasileira. Mas e o idioma, o conhecimento de uma segunda língua, é um problema para a nossa mão de obra? Eu primeiro? Vamos lá. Wellington, se você quiser começar, fica à vontade. Então, vamos lá. Inglês é essencial. Tá. Inglês é essencial. Na nossa área, quem não sabe inglês não vai conseguir ter um progresso bom na área, tá? E isso, no Brasil, torna-se um problema. Se você pegar alguns outros países, os países europeus, a grande maioria... o inglês é a segunda língua. A gente tem vários países no mundo em que você vai, quando você viaja, você sabe que você tranquilamente falando inglês, você consegue andar na rua, você consegue conversar com as pessoas e ir num restaurante. O Brasil não tem essa realidade, o Brasil ficou muito tempo fechado, então as pessoas não têm habilidade em falar inglês. Esse é um outro tema que a gente aborda muito nos nossos treinamentos. A gente procura incentivar os jovens a desenvolver proficiência em inglês, pelo menos uma proficiência para conseguir transitar tecnicamente e conseguir ter um diálogo técnico pelo menos razoável, porque isso é essencial. Então, a língua é inglês. Chinês começa a despontar, mas não tem essa demanda ainda. Wellington. Vamos ouvir o Wellington. Só que eu vou trazer um ponto que tem muita gente muito talentosa e esse é meu business, né, e tal. Por ano a gente faz mais de 850 entrevistas por ano para selecionar esses 50 aí, desses quase 10 mil que a gente teve, mais de 850 entrevistas e tal. Tem muita gente talentosa que, por alguns motivos, não tiveram tanta oportunidade de desenvolvimento ou não tem de uma forma tão... não tem um inglês fluente nesse sentido e tal, então muito avançado. E aí eu acho que uma boa estratégia, já não no sentido de crítica, né, mas no sentido de sugestão que eu tenho visto e também tem ajudado a influenciar, é que se você consegue trazer talentos muito bons, para a empresa peanuts pagar durante um ano um intensivão e condicionar, né, ali a questão do trabalho da pessoa, atrelado também ao desenvolvimento do inglês, sabendo nesse sentido. Porque se as empresas não começarem a fazer isso, elas não vão conseguir atrair e tal, esses talentos. Ou elas vão limar, né, vão cortar ali, não vão selecionar as pessoas, e elas vão ficar sempre com um X número de vagas abertas. Então, eu acho que tem uma estratégia inteligente nesse sentido, de que eu vou trazer para dentro de casa, tem o trabalho aqui a ser cumprido, tem um esforço sim a mais do indivíduo, essa pessoa vai ter que se esforçar, mas por outro lado eu consigo dar um suporte durante, sei lá, um ano, contratando aqui uma companhia de inglês. A gente, por exemplo, é parceiro da Education First, que é o English Live e tal, e a gente tem aqui uma quantidade de X número de bolsas que a gente dá para os nossos fellows e tal. E eu sei que eles trabalham em algumas empresas nesse sentido, que selecionam os candidatos, colocam para dentro e dão uma boa refinada, né? E dá um período para as pessoas se desenvolverem. Que aí a pessoa, na prática, ali tem uma motivação, tipo, eu preciso me desenvolver no inglês porque isso está atrelado ao meu trabalho nesse sentido e eu só vou crescer aqui dentro se isso acontecer. Eu acho que se as empresas não fizerem isso, e aquelas que não estão fazendo, e muitas ainda não estão, algumas estão, elas vão sempre ficar aí, ó. Eu tenho X número de vagas, as pessoas não estão preparadas. Se instala então num país onde você tem lá 90% da população falando inglês, sabe? Só que, gente, a gente não tá na Suíça. Não sei o dado da Suíça se são 90%, tá? Mas a gente não tá na Suíça, a gente não tá na Suécia, a gente não tá na Alemanha, a gente tá no Brasil. E se você tá ganhando dinheiro no Brasil,
e tal, nesse sentido, você precisa entender a realidade do Brasil. Então, ou então contrata estrangeiro, pô. Um Claro. funcionário, um colaborador mobile, que é muito, muito mais caro, né? Então é mais fácil seguir por essa estratégia e mais inteligente também. Além de todo o aprendizado da cultura, adaptação, né? Bom, gente, o nosso papo tá super bom. Ainda mais a gente aqui na SHS que trabalha com essa questão de treinamento também de liderança. Muito, muito importante, muito legal esse papo aqui. Mas o tempo, né? Sempre o tempo tá acabando. Então a gente vai ter que encaminhar para o encerramento. E aí eu vou pedir para vocês. Antes, né, agradecendo, claro, a participação aqui do Wellington e do Edivar, eu vou agradecer muito essa discussão, mas eu vou pedir para vocês abrir as câmeras para vocês e vocês fizerem uma reflexão. Para vocês fazerem uma reflexão que é o seguinte: inovar para educar ou educar para inovar, né? Em que momento que a gente está? E o Wellington, em especial para você, com essa sua grande vitória aí, com essa sua história de vida, né? Um brasileiro aí, você mesmo colocou, cresceu com o fruto do suor da padaria aí do seu pai, negro, agora indo para a nata da inovação. Qual foi as suas dificuldades que acho que você enfrentou para, de fato, se educar para agora inovar? Vou começar com o Edivar. Então, Edivar, a gente está inovando para educar ou tem que educar para inovar? As duas coisas. Inovar para educar é essencial porque as gerações mudaram. A história do quadro negro e giz e o professor lá na frente, você não vai conseguir ensinar essas novas gerações. Em compensação, se você não ensinar a inovar, o Brasil não progride, não se destaca no mundo. Então é essencial que você, ao educar de um jeito inovador, você ensine os alunos a inovar para levar o país para frente. Então as duas coisas são correlatas e essenciais, tanto para a gente dar oportunidade, quanto para a gente fazer o país crescer e se destacar no mundo. Muito obrigada, Edivar. Muito obrigada pela sua participação aqui. Wellington. Eu vou exemplificar, acho que tem relação com o que eu vou falar, com o que o Edivar trouxe aí muito bem. Eu costumo falar que o Brasil ele é um país que ele, ao mesmo tempo que tem que acompanhar tecnologicamente o mundo, porque é o quinto maior país do mundo em extensão, acho que em extensão, 212 milhões de pessoas também e tal, quinto, sexto maior país em população, sétima, oitava maior economia do mundo e tal, então ele tem que acompanhar a tecnologia, só que ao mesmo tempo nós somos um canteiro de obras. Muita coisa para construir, não resolvemos problemas como saneamento básico e por aí vai. Então eu concordo com o Edivar no sentido que é muito importante a gente ensinar, investir em educação de base e crescendo isso, investir nas universidades e tudo mais, para que nós consigamos ter um país de maior gabarito em inovação e não só numa economia concentrada muito em commodities, que são muito voláteis. Uma coisa que eu fico abismado, né? Como a gente pega, eu admiro e respeito muito o setor do agronegócio, e inclusive no futuro penso ter algumas coisas dentro do agro e tal, nesse sentido. Mas são X toneladas de soja para ser equiparada a uma caixinha de um iPhone que deve ser 5 por 10 nesse sentido. O valor agregado do iPhone é muito maior. Então o Brasil precisa continuar imperando na soja, imperando no agronegócio, mas precisa, por outro lado, também entender isso, né? Que é importante produção de produtos com maior valor agregado. Só que, ao mesmo tempo, quem hoje já tem oportunidade nesse sentido, as pessoas que o Edivar forma lá e tal, junto com as empresas, eu no meu instituto, as outras pessoas que também estão fazendo um trabalho super grande, sei lá, até a Generation da McKinsey, o Instituto Proa, lá de alguns empresários, tem uma série hoje de instituições que estão ajudando essas pessoas a ter um conhecimento de inovação para que isso seja compartilhado e que nós consigamos ter um ciclo virtuoso. Então, complemento aí o que o Edivar falou. E para fechar aí nessa questão das dificuldades, eu nunca gosto de olhar por esse prisma, né, e tal, mas tiveram sim dificuldades, mas eu acredito muito em Deus e que Deus me deu a oportunidade de fazer algumas coisas nesse sentido para ajudar a quebrar barreiras de paradigmas e levar outras pessoas.
Então, eu comecei a trabalhar novo. Primeira experiência de trabalho com 8 anos. Com 12, eu comecei a me bancar. Eu vendia picolé no batalhão de polícia e tinha que mostrar meu boletim para os coronéis, com as notas. E tinha uma pressão dentro de casa, porque meu irmão é da área tecnológica hoje, é muito bom, ganhou 3 hackathons, palestra na Campus Party, que é o maior evento de tecnologia do Brasil, e por aí vai. Então, meu irmão era um espelho para mim, então tinha uma pressão que minha mãe estimulava muito. E, paralelo a isso, eu comecei a criar um empreendimento que eu ganhava uma grana bacana e me banco desde os 12 anos. Então, eu fui tendo uma vida, e acho que grandes presentes que Deus foi me dando da família que eu nasci, por mais que não tinha estrutura financeira, né, nesse sentido, no início da minha vida, mas tinha uma estrutura emocional que me dava condições de evoluir e progredir, e outras pessoas, os coronéis do batalhão que eu mantenho em contato até hoje, outros praças também, soldados, cabos, por aí vai, e outras pessoas que foram surgindo, e hoje eu tenho uma responsabilidade, né, e tenho consciência disso, que eu preciso ajudar a levar outras pessoas. Então vão ter dificuldades, a mensagem que eu passo, principalmente para os jovens, vão ter dificuldade, se agarre nas boas referências. Tem um versículo que eu gosto muito, que é diga-me quem tu andas que eu tirei quem és. Aí você pega e traz isso 2000 e poucos anos atrás. Aí a gente pega e olha aí que mais ou menos 200 e poucos anos atrás, se eu não estou enganado, foi Rousseau que falou que o homem é produto do meio. E normalmente os filósofos são ateus. E há 40, 50 anos atrás, inteligência emocional, esse conceito todo, você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda ou com as pessoas com quem você mais anda. Então, um dos principais conselhos que eu posso dar para os jovens: se agarrem em boas referências, entendam claramente, sabe, para quem acredita, sabe, em alguma coisa nesse sentido, acredita em Deus e tal, acredita nesse sentido, já falava lá que você tem que selecionar bem as pessoas. Para quem não acredita, os filósofos falavam, e para os cientistas, que uns são ateus, outros não, também fala. Então, aonde é que você ainda não entendeu que você precisa pensar e sim olhar para o lado e ver se as pessoas realmente que estão andando com você querem seguir em frente, né? Então, boas referências, se agarre em boas referências, tendo dentro de casa ou um professor, alguma pessoa, as pessoas que têm a mesma idade que você, entenda isso, sabe? Que elas vão influenciar quem você vai ser. Então, se você está se envolvendo com pessoas que estão fazendo coisas erradas, você vai estar mais propício a fazer. E, por último, entenda também que é importante você sonhar na sua vida e tomar riscos, né? Porque se você não sonhar e nunca tomar nenhum risco, normalmente você vai seguir um padrão ou sempre a sua vida vai continuar a mesma. Então, gente, hora de voo conta. A coisa que eu mais fiz, eu acho que de forma inteligente, quando eu era jovem, foi ter ganhado maturidade convivendo com pessoas mais experientes. Então, acho que esse daí foi um pouco da fórmula aí, não de sucesso e tal, nada disso, mas uma fórmula que eu encontrei e que eu venho mantendo até hoje, e graças a Deus vem dando certo. Obrigada, Wellington. Essas são as palavras do Wellington Vitorino, né? Criador do Instituto ProLíder e gestor do For Summit. A gente estava aqui também com o Edivar, que é gestor do Upskill Valley, né? Muito obrigada a participação de vocês dois aqui com a gente, um debate super importante para todos nós brasileiros, e termina aqui esta edição do X na Questão. E não esqueça, daqui para frente, sem tecnologia, você já sabe que não dá. Você que é empresário, qualifique, engaje seus colaboradores. Elas são a sua empresa. Uma empresa é formada de pessoas. Você é um profissional, também não fique parado. Capacitação é fundamental. Por isso, e se você precisar de ajuda, olha aí, ó, tantas escolas de formação, e procure a gente aqui também na SHS Comunicação, porque a gente aqui está usando a comunicação para desenvolver e para transformar. Muito obrigada pela sua participação. Clique aí, deixe o seu comentário e a gente volta na próxima edição do X na Questão. Até lá!